Olá, eu sou Márcio Vargas e nesse episódio vocês vão ver hotéis. Recentemente aqui na Alemanha, eu vivo na Alemanha em Mannheim, recentemente reabriram algumas fronteiras, alguns lugares que a gente poderia estar fazendo. Então a gente priorizou estar pelo entorno aqui das nossas regiões para realmente a gente fazer uma viagem de experiência. Foram bastante dias, praticamente aí 20 dias de viagem e num formato budget, num formato com pouca bagagem, num formato para a gente realmente vivenciar as cidades. Foram bastante hotéis, bastante cidades, mas com algumas condições diferentes quando a gente fala de valores, de budget, de experiências, se nós formos comparar esses hotéis. Porque alguns deles somente foram de passagem, 2 dias, e outros a gente realmente ficou mais tempo para que realmente a gente vivenciasse a cidade. Espero que você curta. E aquela curiosidade, será que o hotel realmente ele é tão impessoal assim? Aí eu transfiro uma pergunta, e na casa de vocês, realmente ela te representa? Ela está contando parte das suas histórias? Você está valorizando algum objeto que faça a diferença? Eu acho que vale a pena a gente sempre olhar. Claro, olhando as condições, porque realmente tem preços extremamente diferentes de uma peça para outra. Mas quando a gente fala de design, quando a gente fala de memórias vividas e também das lembranças de viagem, a casa fica ainda mais inspiradora. E esses hotéis me chamam a atenção quando a gente fala de experiência. Muitas vezes valorizando um tecido, muitas vezes valorizando uma obra que está lá naquela parede, ou até mesmo uma cadeira de design. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana e espero que você curta as imagens aí na sequência. Tirol, essa viagem foi uma viagem de muita experiência, principalmente quando nós falamos em olhar para fora. Montanhas e também as vinícolas fez tão lindo no amanhecer. Mas quando a gente transfere para a decoração, realmente é muito elegante. Se você gosta de um projeto que não tenha tendências, vai para esse caminho das madeiras, das fibras naturais, desses tons pastéis, que ele fica extremamente elegante e dá uma personalidade incrível no projeto. Agora, vale a pena também colocar algo de design e também alguma obra que te faz sentido, que te remeta a alguma parte da sua história. Aí você junta a elegância e também o exclusivo, o personalizado. Ele sempre vai fazer sentido e as pessoas amam. E se você olhar, a marcenaria faz toda a diferença nesse projeto.
Ah, que legal, né? Realizar sonho é sempre muito bacana, né? Eu sempre tive muita vontade de estar em Milão, principalmente voltado, porque é um lugar que tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha profissão, muito design, gosto muito de moda, então estar lá foi bem bacana. Você vai ver que ele é bem simples porque a gente realmente optou para ser um hotel budget, porque nós queríamos realmente vivenciar a cidade, então foram muitos dias em Milão. Ficamos mais afastado do grande centro, mas a gente estava muito próximo do metrô, então isso facilitou muito. Estacionamento gratuito, então mais uma forma de economizar. Mercado perto, então foi fazer uma comprinha do mês, praticamente uma compra do mês, né? E também fazendo todas as refeições no hotel com alguns momentos de experiência em restaurantes. Mas a ideia era realmente vivenciar a cidade. Então, se nós olharmos de decoração, clean, limpo, básico, lembrando muito um hotel, ou melhor, um apartamento do litoral lá de São Paulo, no Brasil. Então realmente foi mais uma maneira e uma forma afetiva de estar nesse apartamento que a priori parecia até ser frio, né? Zurique, na Suíça. Não vamos falar de preço, porque se falarmos é como diz o ditado de viagem: quem converte não se diverte. Esse hotel é a experiência no design. É um hotel todo com as peças da Vitra. Ela assina o projeto e realmente é belíssimo. Quando a gente fala de desenho, quando a gente fala de cores, peças extremamente atemporais, vale um investimento numa peça de design. Ele é realmente atemporal. E por que o design vale a pena? Porque ele tem um pensamento, alguém pensou num conceito ou da beleza ou da funcionalidade e muitas vezes somando-se os dois. Então o design é algo que vale a pena colocar num projeto. Se nós transferirmos para o quarto, você vai ver que o minimalismo chegou e ficou, mas ele nos diz que uma boa peça é que realmente faz a diferença e a experiência se torna única, porque aí o pouco elemento, o que tem realmente é com ergonometria, fugiu a palavra.
Hamburgo, realmente eu acho que é uma das cidades mais legal aqui da Alemanha, hein? Claro, eu estive lá no verão. Eu, em particularmente, amo o sol. Dizem que a cidade chove bastante, grande parte do tempo e também faz bastante frio. Esse hotel é uma experiência bem bacana. Vale muito nós olharmos para a nossa história, para olharmos as nossas origens. Então ele fez isso e ele se inspirou no porto. Você vai ver um pouco do industrial e também essa parte náutica muito em cena. Também poderíamos dizer, por que você também não poderia fazer algo parecido num projeto aí na sua casa? Se você mora num lugar que tem aquelas características praianas ou uma característica mais de montanha ou até mesmo cosmopolita, use isso como inspiração. Fica um projeto muito bacana e traz aquela atmosfera do entorno para dentro da casa. Se nós olharmos para o quarto, você vai ver que esse azul realmente é fascinante. Mas o que chama muita atenção são poucos elementos e quando a gente olha esse baú, que é praticamente toda a parte de serviço do quarto, com a parte de geladeira e também com a parte de escritório, fez uma diferença bem legal. Traz um pouco de humor e aquilo que eu falei no começo. Remete às origens da cidade, que é como se fosse um grande baú chegando de um navio. Preste atenção também, olha aí na sua cidade o que tem para você também se inspirar e colocar como objetos de decoração.